A paz do Senhor Jesus a todos. A mensagem de hoje se localiza no livro de Daniel, capítulo de número 6 da Palavra do Senhor, versículos que se seguem do 14 ao 24, que diz assim: Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado da cova Daniel, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e as suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Eu vou repetir e corrigir o versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Porque crera no seu Deus. Eu vou frisar o versículo 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Eu quero aqui colocar o tema neste versículo da palavra do Senhor: 7 lugares na cova. É interessante esse tema, não? 7 lugares na cova. Para quem ainda não sabe, Daniel, segundo o dicionário S. Boyer, quer dizer: Deus é meu juiz. E conforme o capítulo 1 de Daniel, no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. O local aqui é em Babilônia. Quem era Daniel, então? Um cativo de Israel que se tornou conselheiro de reis. Sim! E no capítulo 6, no versículo 5, diz assim: Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. E como o Daniel era de oração, estabeleceram ali um edito real
E fizeram firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não ao rei, seja lançado na cova dos leões. E eles sabiam que Daniel orava ao Senhor. E nem por causa disso Daniel deixou de buscar o Deus Todo-Poderoso. O versículo 10 vai dizer assim que Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Veja que ele não parou de orar, costumava fazer. E se você for atentar na Bíblia Sagrada, existe várias orações. Orações bem curtas e orações longas. E uma oração que você vai perceber na Bíblia é em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, que fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. E ela vai do primeiro capítulo. Aliás, do primeiro versículo até o de número 26 na palavra do Senhor. E uma oração bem curta, para você ter uma ideia na palavra do Senhor, você vai encontrar no livro 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 31, que diz assim, falando sobre a guerra contra Ramote de Gileade e a morte de Acabe. No versículo 31 diz assim, sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Em outra tradução, diz assim que ele gritou. Na revista e corrigida está clamou, mas na revista e atualizada diz assim a palavra do Senhor. Porém gritou e o Senhor o socorreu. E o que você acha? Ele estava em guerra, e no meio da guerra, que grito que ele deu? Socorro, Deus! Será? Porque diz a palavra do Senhor que ele somente gritou. Foi uma oração muito curta. E aí? Você está no meio da guerra? Como tem sido a vida para você? Você está lutando, mas no meio dessa guerra espiritual, você pode gritar, socorro, Deus! Vamos lá para Salmo 109. Ó Deus do meu louvor, não te cales. Ou você está no Salmo 102, Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da manhã da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar, ouve-me depressa. E aí, você está pedindo para Deus te ouvir depressa? E você lembra do tema? 7 lugares na cova. E o primeiro lugar, um lugar onde estava o medo. Daniel, quando é colocado ali na cova, jogado ali na cova, eu quero que você imagine a situação de um homem entrando na cova. Leões para tudo quanto é lado. E o primeiro lugar dentro de uma cova.
um lugar onde estava o medo. Em que lugar você foi parar dentro da cova? Porque os leões estavam imaginando, vai para o mesmo lugar que os outros foram. Por que não pensar assim? O lugar do medo. Uma vez eu estava trabalhando durante a noite e vi um ratinho. Aí vi uma coruja. Quando o ratinho avistou a coruja, ele só deu aquela olhada. Quando a coruja ela estava caminhando perto do ratinho, ele andou um pouquinho e parou. Aí já não andou mais. E ela pegou aquele ratinho e levou em suas garras. Ele ficou paralisado de medo. Eu vi isso de longe. Agora, um ser humano dentro de uma cova cheio de leões famintos. E você lembra do primeiro tópico? Um lugar onde estava o medo. Dentro da cova. Agora a pergunta é: em que lugar você está na cova? Em outras palavras, não deixe o medo te dominar. O livro segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28 diz assim: e não os temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ei! O Salmo 54, versículo 1 diz assim: salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Vamos lá para o versículo então? Número 22 do capítulo 6, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Em qual lugar você está na cova? Rei! Eu vou dizer um versículo para você, para frisar bem sobre o medo. Clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Oh, aleluia! E aí? Você está na cova, mas você tem Deus. E o salmista vai longe ainda. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquelejará. Eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia! E aí, você lembra do tema? 7 lugares na cova. Que Deus abençoe seu coração em nome de Jesus.